Fala galera, eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e ao review completo do capítulo 337. Já lembrando que o capítulo completo em português lançado pela JBC já se encontra disponível e eu vou deixar o link dele na descrição caso você queira adquiri-lo. Caos, o poder capaz de mudar o mundo. E agora, o passado de Merlin que buscou esse poder finalmente é revelado. Ninguém a conhece de verdade. Nanatsu no Taizai, capítulo 337, Merlin. E o capítulo começa com aquela voz misteriosa vinda daquele lago dizendo que no lugar de Merlin irá responder aquela pergunta. O motivo de Merlin buscar o caos. Entretanto, antes disso, Meliodas exige saber: quem é você? Mostre o seu rosto. E do seu lado, Ban comenta que tem um mau pressentimento sobre isso, pois aquilo era muito suspeito. Porém, a dona daquela voz pede desculpas, pois infelizmente ela não pode se separar daquele lago. No entanto, neste momento, é possível ver a forma, a silhueta de uma mulher se revelando. E aquela figura misteriosa revela ser um ser que foi forjada do caos. E que os antigos costumavam lhe chamar de a Dama do Lago ou a Sacerdotisa do Caos. E ao escutar esse nome, Arthur revela que já ouviu ele antes em algum lugar. E logo ele se recorda dizendo: lembrei, é a pessoa que entregou a espada sagrada ao rei Cafém, o primeiro rei. Mas ao escutar tudo aquilo, Meliodas, aparentemente bem zangado, pede desculpas, pois ele não pode acreditar que tudo isso seja verdade. Afinal, como ele próprio diz, em seus mais de 3.000 anos de vida, ele nunca ouviu falar desse ser chamado de Caos. Ele também acredita que nem mesmo Merlin saiba de algo assim, pois ela nunca lhe contou nada sobre isso. Porém, a Dama do Lago diz que a resposta para isso é simples. Isso porque nos últimos 3.000 anos, Merlin escondeu tudo o que ela sabia sobre o caos dos pecados capitais e de todos os outros que estavam ao seu redor. Naquele momento, Merlin abaixa sua cabeça e desvia o seu olhar. Chocada, Diane questionava se Merlin realmente havia escondido tudo isso deles. E a Golter se perguntava por que ela faria isso. E Meliodas, bem sério, pergunta à Dama do Lago o que ela quer dizer com isso. E diante dessa pergunta de todos os outros questionamentos, a Dama do Lago revela que para responder precisa contar sobre o passado de uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Há milhares de anos atrás, Britânia teve uma vez uma capital que alcançou uma grande prosperidade sem a ajuda dos demônios e das deusas. E o nome dessa capital, onde viviam sábios humanos excepcionais, era Belialuin. E nesse lugar, eles viviam sob o pretexto de pesquisar uma magia suprema. Mas, na verdade, tudo o que eles queriam era encontrar alguém que serviria como arma contra os demônios e deusas de alto escalão. E para isso eram realizados vários experimentos e testes com crianças que possuíam o dom da magia. E entre todas essas crianças forçadas a esse destino, uma nasceu com uma magia extremamente forte e também única. Essa era Merlin. Desde o nascimento, ela era uma criança genial que nasceu com talento e inteligência muito além de qualquer outro sábio da capital. Mesmo assim, no fundo, ela não passava de uma pequena criança que estava desejando muito o amor de seus pais. Mas o seu pai, o chefe dos sábios, só lhe dava de presente uma pilha de livros e uma vida enfornada em experimentos, nunca lhe oferecendo o amor que ela tanto desejava. Cansada dessa vida, de tudo aquilo que estava sofrendo, ela resolveu um certo dia fugir.
E chorando, ela vagou sem rumo, correndo sem olhar para trás. Mas mentalmente exausta e sem mais lágrimas para derramar, ela foi finalmente cercada e já estava praticamente conformada que voltaria sua vida de prisioneira. Mas algo aconteceu. Naquele instante, ela foi salva por um garoto, e aquele garoto era Meliodas do clã dos demônios, e facilmente derrotou todos aqueles sábios que a perseguiam, protegendo a pequena garota que só queria fugir e viver uma vida em paz. E esse foi o primeiro contato daqueles dois. Nesse momento, voltamos ao presente novamente, pois ao descobrir esse fato, todos os pecados estão realmente surpresos. Nenhum deles, de fato, nunca imaginou que o primeiro encontro de Meliodas com Merlin foi deste modo. Já Arthur se aproxima da maga, dizendo que não fazia ideia que ela tivesse tido um passado tão terrível. Mas Merlin apenas responde que esse é um passado remoto. Enquanto isso, a Dama do Lago segue contando aquela história. Após salvar Merlin, Meliodas gentilmente estendeu a sua mão. Aquele gesto e toda aquela situação lhe deixou confusa, mas mesmo assim, ela retribuiu sua gentileza e segurou sua mão. E assim, naquele instante, o seu coração foi preenchido com o amor que ela nunca tinha recebido antes de ninguém. E esse sentimento ficou mais forte a cada encontro que os dois tiveram. Com o tempo, se transformou em algo especial. Algo que mudou completamente a vida de Merlin. E novamente os pecados interrompem a história, pois eles não conseguem acreditar, principalmente Diane King, que Merlin tenha sentimentos como este pelo capitão. E aparentemente Elizabeth também não sabia disso. E olhando para sua maninha, ela perguntava: Merlin, você realmente? Mas a maga se manteve em silêncio. E a história segue com a Dama do Lago dizendo: não importa quanto tempo passasse, Meliodas nunca desenvolveu sentimentos amorosos por Merlin. E sem entender por que isso estava acontecendo, aflita ela começou a pensar e pensar, até que finalmente se decidiu. Merlin abandonou a sua forma de criança e renasceu com a forma de uma mulher adulta. E para manter o seu corpo assim para sempre, ela lançou um feitiço sobre si mesma, para parar o seu próprio tempo. E ela fez tudo isso por Meliodas, para que ela pudesse conquistar o seu coração. Mas antes que esse amor pudesse ser correspondido, ele lhe foi tomado. Pois certo dia, enquanto esperava pelo seu grande amor, Meliodas foi até ela acompanhado. E foi nesse instante que ela percebeu que Meliodas já tinha alguém do seu lado. E completamente chocada e quebrada por dentro, ela abandonou aquela forma adulta e voltou à sua forma original. Seu desejo, seus sonhos nunca iriam se concretizar, pois tudo aquilo foi roubado por outra pessoa. Por Elizabeth do clã das Deusas, o verdadeiro amor de Meliodas. E só de olhar para aqueles dois juntos, Merlin já havia notado que eles estavam completamente apaixonados. Voltamos novamente ao presente. E naquele instante todos olhavam para Merlin sem dizer uma única palavra, pois eles estavam impactados demais por conhecer a verdade que estava todo esse tempo escondida em seu coração. E diante do olhar assustado e triste de Elizabeth e do sentimento de culpa de Meliodas, a Dama do Lago segue dizendo: surpresa, choque, tristeza, raiva, ciúmes. A jovem Merlin foi tomada por um turbilhão de sentimentos e ela não sabia o que fazer. Inconformada, ela não conseguia nem mais olhar para o rosto de Meliodas, muito menos para aquela mulher que tomou seu grande amor. Mas foi com um gesto, com um simples ato que de repente tudo mudou. Elizabeth se aproximou da pequena Merlin, a cumprimentando com um delicado beijo em sua testa. E foi então que ela percebeu que ela nunca iria ser capaz de odiar aqueles dois. Era impossível fazer algo assim, pois de ambos ela sentiu o verdadeiro amor.
Por mais que ela não tivesse seus sentimentos correspondidos por Meliodas, o carinho que ela recebia daqueles dois era tão grande que lhe deixava muito feliz. Porém, ainda assim, ela precisava de algo que pudesse preencher o vazio do seu coração. E foi por isso que ela decidiu voltar por conta própria para Belialuin. E buscando vorazmente todo o conhecimento do mundo, ela se afundou na leitura, se dedicando ao máximo aos estudos da magia para que aquilo pudesse preencher o vazio em seu coração. Mas ela continuou a sofrer, não conseguindo saciar a fome de amor que sentia dentro de si, até que num certo dia, ao escutar a conversa entre os sábios, acabou descobrindo sobre a existência de um certo ser, o Caos, o impulso de poder que nasceu em tempos remotos no espaço, entre as estrelas. Depois de criar o mundo, o Caos criou a divindade suprema, o rei dos demônios e, por fim, a árvore sagrada. Eventualmente, a divindade suprema criou o reino celestial e as deusas. O rei dos demônios criou o submundo e seus habitantes, os demônios, e a árvore sagrada criou o reino das fadas e as fadas. E depois disso, o Caos criou uma quarta raça, os gigantes. Mas eles eram violentos, escravos do seu próprio poder, e não sabiam nada além de infligir dor uns aos outros, de modo que o Caos ficou decepcionado com eles. Foi então que o Caos decidiu criar uma outra raça, os humanos, raça mais parecida com ele, imperfeita e ao mesmo tempo perfeita, que contém tudo: compaixão e crueldade, coragem e covardia, amor e ódio, beleza e bestialidade. Mas os dois deuses sentiram ciúmes e apreensão pelo resultado perfeito. Ficaram com medo que o amor e o respeito demonstrado pelas respectivas raças que criaram fossem tomadas pelo Caos. E por isso, a divindade suprema e o rei dos demônios se juntaram para selar o Caos. Ao saber disso, Merlin dedicou 3.000 anos de sua vida, estruturando seu caminho com um único objetivo, um único propósito: trazer o Caos de volta. Pois ela acreditava que se pudesse reviver o Caos que deu origem a tudo, iria trazer junto a ele uma infinidade de mistérios, um desconhecido praticamente ilimitado. E desta forma, seu coração faminto certamente seria preenchido. E chocados, todos ali não conseguiam acreditar que Merlin tinha um objetivo como esse. Mas isso não era tudo. A Dama do Lago revela que existiam várias condições para trazer o Caos de volta, e derrotar o Rei dos Demônios era uma delas. Portanto, Merlin usou os 7 pecados capitais para isso. Mas a Dama do Lago comenta que isso não era um problema, já que os próprios pecados capitais também usaram Merlin para cumprir os seus objetivos. Porém, nesse instante, podemos escutar um grito: para com isso! Aquela era Diane, que, bem irritada, dizia que ficou calada por todo esse tempo enquanto só escutava besteiras de alguém que não sabe de nada sobre eles. Diane admite que tem uma tonelada de coisas que ela não sabe, mas que Merlin sempre esteve ao lado deles, lutando como nos 7 pecados capitais. A Dama do Lago comenta que ela tem razão, e de fato ela não viveu com Merlin, e que nem ao menos conversaram muito, mas que sabe muitas coisas. Começando pelo fato de ter sido a Merlin que pediu ao artesão gigante Dabuzo para forjar o caixão da eterna escuridão para selar o Rei dos Demônios e a divindade suprema. Ao dizer isso, a Dama do Lago deixa todos ainda mais confusos e apreensivos. Mas algo ainda maior que passava todos os limites estava prestes a ser contado, pois a Dama do Lago revela
que Merlin atrasou de propósito a magia de parar o tempo durante a primeira batalha contra o Rei dos Demônios com o propósito de ressuscitá-lo. Que ela também reativou a maldição de Elizabeth, que tinha sido quebrada por Meliodas. E que, por fim, na batalha final contra o Rei dos Demônios, ela conduziu Meliodas para que ele atirasse no lago aquela magia combinada. E a Dama do Lago então finaliza dizendo que é tudo isso que ela sabe. Mas Diane não consegue aceitar que tudo isso possa ser verdade. King pede para que Merlin diga alguma coisa em sua defesa. E é então que finalmente a maga se pronuncia dizendo: para reviver o caos, não era o suficiente selar a divindade suprema e o Rei dos Demônios. Um dos dois precisava ser completamente destruído para que o equilíbrio fosse quebrado. E diante dessa revelação, Ban questiona se Merlin sabia desde o início que o corpo do capitão seria tomado, e mesmo assim deixou que ele revivesse dessa forma. Mas a maga segue dizendo que tinha mais uma condição, e precisava de uma tremenda energia mágica para ativar a chave capaz de despertar o corpo de Arthur. Então foi por isso que ela direcionou todo aquele poder para o lago. Afinal, de qualquer maneira, ela precisaria fazer isso para que Britânia não fosse destruída. E tudo isso somado ao fato de Merlin não ter negado nada sobre o que a Dama do Lago disse sobre ela, deixa todos os pecados em choque. E Meliodas se aproxima da maga e diz: Merlin, olhe para os meus olhos e me responda. E bem sério ele pergunta: você realmente tentou matar Elizabeth? E como ele pediu, a maga, olhando fixamente para os seus olhos, responde: Meliodas, o seu único objetivo era quebrar a maldição da mania. Se tivesse sucesso, talvez não tivesse enfrentado o Rei dos Demônios. Então eu não podia correr esse risco. Ao ouvir isso, Meliodas então grita perguntando: então foi por isso que você reativou a maldição? Mas Merlin revida respondendo: mas também fui eu quem salvou a mania. Naquele instante, Meliodas já não consegue mais se segurar. De punhos fechados, ele então faz uma pergunta crucial: você me fez reunir os 7 pecados capitais para isso? Apenas para realizar esse seu objetivo? Ao escutar as duras palavras do seu capitão, a maga fica em silêncio. King e Diane já não sabem mais se Merlin algum dia foi de fato uma companheira deles de verdade. E a Dama do Lago, observando tudo aquilo, responde que não existe nenhum mistério, porque afinal, humanos são assim mesmo. Amam mesmo odiando a ponto de querer matar. No final, acho que ela e vocês nunca vão realmente se entender. Os sentimentos contraditórios se devem ao fato de ser humana. A origem da gula foi um amor que nunca daria certo, uma solidão que não pode ser preenchida nem mesmo pelos amigos reunidos pelo destino. Com um olhar distante, o pecado da gula parece não ter outra opção. Continua no próximo capítulo, o 338, intitulado Adeus. Agora me conta aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo e de todas essas revelações. Se você estivesse no lugar de Meliodas, você perdoaria Merlin? E será que a única opção de Merlin agora é dizer adeus? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e agora aguardo todos no próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!